conosco, para cada uma de vocês que veio nos visitar. Em nome de Jesus, você é aqui da casa, tem alguém do seu lado, tem alguém na sua mesa, cumprimente essa pessoa, fala assim, seja bem-vinda. Não, vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé, só um minutinho. Fala assim, seja bem-vinda, pergunte para a irmã, qual é o seu nome, minha querida? Qual é o seu nome? Seja bem-vinda nessa casa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Essa aqui é uma casa de amor, é uma casa que é uma família. Amém, queridos? Somos família de Deus, em nome de Jesus. Então vocês sejam bem-vindas neste lugar. Amém? Já quero agradecer a Deus pela vida das pastoras que estão aqui conosco. Pastora Valdereza está aqui, pastora Silvia, a pastora Maria José, que eu vi entrando aqui agorinha há pouco, a Cá está ali. Sejam bem-vindas, amadas. Nós somos conservas do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pode se sentar um minutinho. Em nome de Jesus. Se você trouxe Bíblia aí, você dá uma glória a Deus. Se você não trouxe Bíblia, dá um aleluia. Não é? Eu sei que sempre tem, não é verdade? Olha, queridos, mas que a palavra não fique aí no papel, mas a palavra fique guardada no seu coração. O versículozinho que nós vamos ler aqui agora, só 2 ou 3 versículos. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Guarde essa palavra no seu coração. Abra comigo aí Jó. Jó, capítulo 14. Se você está com dificuldade em encontrar Jó, aí você vai no Salmo, que é no meiozinho da palavra. É o livro anterior a Salmo. Jó, capítulo 14. Aleluia. Se você encontrou, dá glória a Deus. Se tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, aí compartilha. E não seja egoísta nessa noite. Em nome de Jesus, mostra aí para a irmã aí que está aí do seu ladinho. Jó, capítulo 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Aleluia. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Queridos, como a palavra de Deus ela é real, como a palavra de Deus é verdadeira. Enquanto eu buscava no começo desse ano, gente, tem lugar aqui na frente, ó. Michele, tem lugar aqui, filho, ó. Senta, pode sentar aqui, tem lugar ali. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu buscava a palavra do Senhor para esse chá, logo no começo do ano, porque sempre quando termina o inverno e começa a primavera, nós sempre marcamos um tempo de chá aqui na igreja, aqui na casa. Para nós é sempre um tempo de renovo. Há 5 anos atrás, tem 7 anos que nós temos de América e tem muitas coisas, muitas fases tenebrosas, muitos vales. Eu e minha família, nós passamos aqui. E há 5 anos atrás, passamos o inverno e tinha sido um inverno muito, 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 muito difícil. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Filha, está chegando a primavera. O seu tempo de cantar vai chegar também. Eita, glória! Deus é fiel. O seu tempo de cantar vai chegar também. Cantares, capítulo 2, diz justamente sobre isso. O tempo de cantar chegou. E foi justamente o tema do nosso primeiro chá. Há 5 anos atrás. E queridos, e confesso para os irmãos que nós começamos assim bem pequeno, bem poucas irmãs. E fomos fazendo o segundo, e fomos fazendo o terceiro. Nós fomos aprendendo com o Senhor, a direção. Mas toda vez que chegava a primavera, eu profetizava, o meu tempo de cantar vai chegar. Foram vales e vales nesses 7 anos. Vales e vales. Mas eu sabia, eu tinha certeza que eu vim pra cá não por ordem
humana, natural. Eu tinha vindo para cá por ordem do Senhor. E eu dizia, eu ainda vou celebrar. Eu ainda vou me alegrar. E de repente eu fiquei doente. Fui diagnosticada com câncer. Como a vida fica mais tenebrosa quando você passa por uma doença difícil. Como a vida fica mais parece mais cheia de nuvens quando você passa por um momento difícil. E durante a quimio eu passava por momentos difíceis que parece que como eu estava me aprofundando num vale. Mas eu pensava o seguinte, quanto mais profundo o meu vale, maior vai ser o monte que eu vou subir de volta. Maior vai ser a vitória. E no começo desse ano, no finalzinho do inverno, eu ali em oração, diante da presença do Senhor, buscando a Deus. E comecei, junto com os meus sonhos, com as minhas dificuldades, com os meus problemas, a buscar o Senhor qual seria esse tema desse chá. E o Senhor falava comigo, filha, é renovo. E eu falava assim, renovo, Senhor, renovo. Porque a vida dos líderes, se você é pastora aqui, você me entende o que eu estou dizendo. A vida dos líderes, ela é uma vida profética. Muitas vezes aquilo que nós passamos é aquilo que o corpo de Cristo passa. E uma coisa que eu entendi no meu ministério, no ministério do pastor Anderson, que nós somos abridores de porta. Nós somos abridores de caminho. Não somente para as nossas ovelhas, mas para cada cidade onde nós somos estabelecidos. Para cada cidade onde nós colocamos os pés. O Senhor começa a abrir portas naquele lugar, naquela cidade, para aquele povo. E aí o que acontece? Essas pessoas que são abridoras de caminhos, sempre vão passar os piores caminhos. Sempre vão pisar nas águas primeiro. Eu posso imaginar a vida de Pedro, o olhar de Pedro, simplesmente olhando o Mestre Jesus e falando assim, Senhor, eu vou aí. Eu vou chegar aí. E aí, queridos, aqueles apóstolos, os outros ficaram assim, gente, será que ele vai mesmo? Será que ele vai dar conta mesmo? Eu quero te dizer, minha irmã, quando você está passando uma prova, muitos ficam do seu lado te apoiando. Mas também aquela turminha assim, torcendo para você falhar. Fica aquela turminha ali torcendo para o negócio não dar certo. Fica aquela turminha torcendo para a sua fé falhar. Tá vendo? Tava no caminho errado. Sabe por quê? Porque talvez ele queria pisar na água primeiro e não foi. Talvez porque ele queria ter tido a sua ousadia e não teve. Mas aí você aprende com Jesus. Se você conhece alguém assim na sua vida, você não vai ser aquele que acusa, mas você vai ser aquele que estende a mão. Meu Deus! Se você subir, você vai ser aquele que pega a mão daquele que está lá embaixo e puxa. Pastora, mas foi quem me acusou. Pastora, foi quem me criticou. Foi quem me pisou na hora que eu estava no vale. Foi quem não estendeu a mão quando eu estava doente. É esse mesmo que você vai ajudar. É esse mesmo que você vai ajudar a pôr de pé. Sabe por quê, queridos? Nós somos chamados como servos, como discípulos de Cristo. E o servo, o empregado da casa, não escolhe a quem servir. Ele apenas serve. Se o dono da casa chamar um mendigo, ele serve. Se o dono da casa chamar um rei, ele serve sem questionar. Então eu e você fomos chamados para servir. Eu e você fomos chamados para nos dar. E aí esse ano entrei com esse propósito. Quando o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, foi justamente em cima de algo que eu estava vivendo. Eu e o pastor Anderson viemos para cá. E nós, na época, nós viemos através de uma missão americana, a qual nós fazemos parte. Nós somos parte de uma missão americana. Tem que pagar. E aí, tem que pegar o cheque. Essa missão americana nos assumiu. Mas, infelizmente, no tempo em que eu fiquei doente, no tempo diagnóstico um pouco antes do câncer, infelizmente, pastor Anderson não, mas eu e minhas meninas, nós perdemos o status. Perdemos o tempo dos papéis. Os amados que estão aqui na igreja conhecem, testemunhamos isso recentemente aqui na igreja, não vou fazer isso agora.
Eu quis resumir, nós falamos durante 1 hora, né, meu bem? Naquele dia que nós compartilhamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E aí o advogado virava assim para mim, pro Anderson: olha, nós vamos tentar, mas vocês sabem que vocês saíram, você e suas filhas, vocês saíram do tempo de permanência. Só que vocês não saíram simplesmente qualquer tempo. Vocês tiveram um gap, vocês tiveram uma lacuna de 10 meses. Se vocês tivessem uma lacuna de 6 meses, a imigração até você poderia justificar e falar, e a imigração, né, pensar em fazer alguma coisa por vocês. Mas não, vocês tiveram uma lacuna de 10 meses. Isso não é possível. Não é possível. E para a glória do Senhor, aquilo que começou impossível para o advogado, começou possível para nós. O primeiro passo que nós tivemos, fomos chamados para uma entrevista. E vai eu e minhas meninas. E aí, naquela semana, aqueles dias, é sofrido, né, gente? Não é? Você tem um apontamento, você tem uma coisa importante que está decidindo na sua vida. Porque, na verdade, irmãs, vocês são mães aqui. Eu não preocupava comigo. Não preocupava comigo. Daqui 5 anos, daqui 4 anos, o pastor faz cidadania, então ele podia aplicar para mim. Eu não preocupava comigo, preocupava nas minhas meninas, faculdade. Eu tinha essas preocupações e eu tinha esse anseio, eu tinha uma promessa. Eu lembro no ano de 2008, quando eu estava lá na igreja ministrando, tinha um pastor ministrando na nossa igreja, em Frutal. E eu abdiquei de muitas coisas para o Senhor. Abdiquei de muitas coisas para servir a Deus. E aí aquele pastor falou assim: olha, como você ofertou ao Senhor os seus estudos, a sua inteligência, as suas filhas vão fazer faculdade. Gente, não, eu não quero aqui desmerecer quem não tem, mas eu quero dizer que era promessa minha. Aquilo que é promessa minha eu agarro e não esqueço. Você entende isso? Aquilo que o Senhor decide te dar, você tem que agarrar. Porque eu aprendi em Eclesiastes capítulo 3 que aquilo que Deus estabelece está estabelecido. E aí as irmãs da casa conhecem-me e sabem, muitas vezes eu preguei assim, desse jeito: gente, nós não somos legais nessa terra. Porque essa terra não é de americana, é de Deus. Então, se Deus te mandou para cá, essa terra é sua. E eu não estava pregando uma coisa simplesmente que eu ouvi falar, ou somente uma frase de efeito, mas eu prego o que eu estava vivendo. Porque eu creio que a terra é do Senhor. Quando Deus mandou os israelitas lá para conquistar a terra, queridos, aquele povo lá foi arrancar os moradores da terra, que estavam lá séculos. E o Senhor falou assim: olha, vai, povo meu, que essa terra não é deles, porque eles me entristeceram e fizeram o que era mal diante dos meus olhos. Então, por muito tempo, essa terra foi do Senhor. Por muito tempo, os americanos dedicaram essa terra a Deus, dedicaram suas vidas a Deus. Nós, como cristãos brasileiros, fomos evangelizados. A nossa raiz é americana, se você não sabe. A raiz da maior evangelização do Brasil, que é as Assembleias de Deus, é uma raiz americana. Se você não sabe disso. E aí, de repente, essa terra aqui começou a deturpar. Essa terra aqui começou a ter outros deuses. Essa terra aqui começou a não acreditar mais em Deus. E aí o que o Senhor faz? O Senhor decide mandar eu e você para cá. Pastor, entrei pelo México. Não tem importância, minha irmã. Foi Deus que te trouxe, foi Deus que te trouxe. Pastor, eu tenho cartas de deportação. Não importa. O Deus que abriu a porta para Josué, para Caleb entrar pela terra e espiar e ver uma terra boa, abriu a porta para você também. E aí, queridos, fomos para aquela entrevista. E o que o Senhor me disse para medicar, para eu sair da ansiedade, para não enlouquecer, para conseguir dormir. Vou ser sincera aqui para as irmãs. Deus é fiel. Foi a palavra do Senhor que disse: olha, a bênção do Senhor enriquece, com ela não se acrescenta dores. E aí eu comecei a profetizar
que aquela entrevista seria uma bênção, não me acrescentaria dores, tristeza. É isso que diz lá na raiz do hebraico. Essa dor não é dor de barriga, não é dor, mas é dor na alma, tristeza. E eu comecei a profetizar: essa entrevista não vai me acrescentar dor, mas vai me acrescentar alegria, em nome de Jesus. Queridos, e chegamos lá. Para a glória de Deus, quem estava lá? Na hora que eu cheguei e sentei diante do agente, do officer, ele começou, na hora que sentou uma moça do lado dele, falou assim: ó, eu tô treinando essa moça aqui, tudo bem? Ela pode ficar? Pode ficar. Eu, pronto. Pensei comigo, né? E eu com os meus pensamentos. Pronto, Jesus. Ele tá treinando a moça. Ele vai querer mostrar tintim por tintim desse processo. Nossa. Vai questionar os gatos, Senhor. E aí, mas eu não vou, não. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz tristeza. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele começou a passar os documentos, e viu a questão nossa, e viu as outras coisas, viu o tempo que a gente ficou sem status imigratório. Olhou pra mim. Não, vocês, tá tudo certo, não tem problema não, você tá aprovada. Glória a Deus! Chamou a Amanda, virou para a Letícia, para a Amanda, falou assim: porque a Sara agora é casada, a Sara não faz parte desse mesmo processo. Virou para a Letícia e falou assim: ó, eu vou fazer umas perguntas aqui só porque eu tenho que fazer, tá? E falou com as meninas. E aí, na hora que ele começou a checar os documentos, ele parou no exame médico da Letícia, passou o dedo assim, faltou um exame de sangue. Você tem 15 anos. Na época tinha 15, ela fez 16 agora. Você tem 15 anos. Isso foi em abril, gente, dia 2. Então, faltou esse exame de sangue. Olha, mas não se preocupa não. Faz esse exame e manda pra mim. Manda pra gente. Que aí, logo depois você vai receber a sua aprovação. E voltamos felizes pra casa. Felizes, tranquilos. Bem tranquilos. Letícia fez os exames. No que passou alguns dias, a gente mandou os exames, chegou a convocação de outra entrevista. Outra entrevista. E eu comecei uma guerra: eu não aceito, eu não vou ter outra entrevista. Eu não aceito isso em nome de Jesus. E lá na imigração tem uma coisa que se chama Infopass. Você pega esse passe para você fazer perguntas. Você vai lá. E eu, algumas pessoas diriam a doida, né? Fui lá, eu e o pastor, né, meu bem? Pegamos uma tradutora, não aceito fazer essa entrevista. Cheguei lá, diante do outro officer, e aí falei, ele falou: não, essa entrevista aqui foi um erro. É porque no dia que você fez a entrevista, o officer de vocês iria tirar sick day. E aí ele não tirou, então essa entrevista você pode desconsiderar. Aleluia! Eu, tá bom, mas já que eu tô aqui, eu só quero checar se chegou a documentação da minha filha, do exame de sangue dela. O officer foi, abriu o caso da Letícia na tela, e aí ele falou assim: documentação? Mas esse caso foi denied, esse caso foi negado. Eu, hã? Não, esse caso foi negado. Tirou uma carta do computador. Vocês não receberam essa carta de negação? Eu falei: não. Pois é, o caso de vocês foi negado, o caso dela foi negado. Eu falei: não é possível. Era o mesmo processo meu e da minha outra menina, que foi aprovado. E começamos ali, gente, um embate de 2 horas. E eu falando que o negócio estava aprovado. E ele, por fim, chamou o outro officer, o supervisor, e o outro officer disse o seguinte: bom, então, é o seguinte, o caso de vocês, no caso meu e da Amanda, o caso de vocês vai ser reaberto e provavelmente o seu green card vai ser cancelado. Desse jeito, queridos. Saímos de lá com esse decreto satânico. Mas eu aprendi que a bênção do Senhor enriquece, com ela não há dor. Eu aprendi que o Senhor é o Deus dessa terra, não é homem, não é americano. E eu e meu marido, nós começamos a orar. E aí, na verdade, você quer saber de uma coisa? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou descansar. E aí o Anderson virou assim pra mim: meu bem, será que é o tempo da gente ir embora então?
confessando pros irmãos, eu e meu esposo, né, amor? Porque o Anderson, assim, ele me ama, né? Você brinca, né? Ele, no coração dele, ele não conseguia aceitar. Ele tá aqui com o documento e as meninas não. Ele não tinha isso no coração. E ele parou, virou assim pra mim e falou, meu bem, será que é pra gente ir embora? Ele falou isso pra mim lá dentro de Boston. Eu vim em silêncio de Boston pra cá. Na hora que nós chegamos aqui, eu falei, não. Capeta, eu estou aqui pra fazer a obra do Senhor. Eu não vim para essa terra por causa de documento. E não vai ser por causa de documento que você vai me arrancar daqui. Se eu já fiz um estrago no passado, no seu inferno, você não me conhece, você vai ver o estrago que eu vou fazer daqui por diante, debaixo do nome e do sangue do meu Senhor. Foi essa a minha oração. Entramos, sentamos, fomos almoçar, eu e ele. Descansei, eu falei, não vou redar, você está muito enganado. Aleluia. Deus me conhece. E agora você está me conhecendo. Sentamos para almoçar. Pouco tempo depois, poucos minutos depois, 10, 15, 20 minutos, não sei ao certo. Liga o meu advogado, porque aí, na verdade, eles ficaram de make a decision, fazer uma decisão. Aí eu falei assim, você vai levar o meu caso pro supervisor que aprovou o nosso, pro officer que aprovou o nosso caso? Eu vou levar o seu caso, o cara é bem desafiador. Eu vou levar o seu caso pro officer e para o supervisor dele, porque esse caso tá errado. Então, queridos, ele queria, o diabo, na pessoa daquele homem, queria acabar com nós, né? E aí, queridos, e eu deixei o telefone do nosso escritório, para eles iam fazer uma decisão. E falou que ia ligar para nós mais tarde. No caso, com o escritório do advogado. Passou um tempo, 15, 20 minutos depois. Liga a menina do escritório. Fala no seguinte, falou assim. Pastora, me ligaram. Eles disseram que é para você desconsiderar a carta de deny da Letícia. Que o brincado da Letícia está aprovado também. As irmãs que não estavam na minha mente contar isso essa noite. Mas eu estava ali agora, eu falei, Senhor, eu tenho que contar a bênção porque o teu nome tem que ser glorificado. Sabe por quê? Pode aplaudir o Senhor assim, pode aplaudir. Quando Deus, escuta bem, eu tô falando para vocês, quando Deus provou a Jó, escuta só, quando Deus provou a Jó, Deus sabia quem Jó era. Deus sabia que Jó era servo. Quando Deus provou a Jó, Deus sabia quem Jó era. Mas Deus precisava mostrar para o diabo quem era Jó. Você entende a diferença? Muitas vezes o Senhor nos prova, não porque está te colocando numa prova, porque você não tem fé, ou porque você está em pecado. Bom, afinal foi isso que me disseram quando fui diagnosticada com câncer, né? Pastor André está em pecado, deve ter feito trem errado, até falar, chegaram assim um profeta, chegou o pastor, você vai voltar pro Brasil, tem uma visão de Deus para você, você vai voltar pro Brasil com as suas 3 filhas segurando a mala, cabisbaixo, e o outro fala assim, meu filho, ó, pensou na mente, você não conhece meu Deus, você não conhece meu Senhor, e não conhece o tipo de promessa que a gente tem na nossa vida. Às vezes as pessoas nos julgam aqui, ó, julga a gente por aquilo que a gente é, mas não sabe o tipo de promessa que nós temos. Deus sabe o tipo de promessa que Ele designou na minha vida, na sua vida, mas muitas vezes as provas têm que vir para que o diabo te conheça. Atos diz o seguinte, foram lá alguns servos lá, uns homens, tentar expulsar um demônio. Acharam bonito, mal fazendo, vamos lá expulsar o demônio também, filhos de servos. E aí o demônio olhou para eles assim, falou, ó,
Eles falam assim, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sai dele. As irmãs conhecem. E aí o demônio diz assim, olha, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, às vezes, o inimigo tem que conhecer quem a gente é. Aleluia, Jesus. Pergunta pra tua irmã, você tá na prova, minha irmã? Fala pra ela, é tempo de renovo. Mais uma vez, é tempo de renovo. Outra vez, é tempo de renovo. Coloca o dedo na cara dessa irmã e fala assim, minha irmã, hoje eu sou profeta de Deus na sua vida. Essa primavera é tempo de renovo. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? É Ele mesmo, né, Lu? E vem adorá-lo em nome de Jesus, o Senhor. Lu, que música você vai adorar o Senhor, Lu?